Fala pessoal, que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Nós vamos hoje resumir a quarta lição da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre. Nós utilizamos a revista da CPAD e vamos estar aqui resumindo essa quarta lição. Nós vamos falar sobre a conduta, como se conduzir na caminhada. O texto áureo está lá em Colossenses capítulo 4 e o versículo 5, que nos diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A verdade prática nos diz: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Na leitura diária, como eu já disse aqui, tem vários versículos que você deve ler no decorrer da semana. São referências para cada dia da semana, até chegar no domingo, onde se é dada a lição. Então, estas referências você lê no meio da semana. E a leitura bíblica em classe está lá em Efésios 5, verso 15 ao 17, que nos diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual é o objetivo desta lição? É mostrar ao cristão como ele deve se conduzir caminhando com Jesus. Qual será o nosso modelo, o nosso padrão de conduta para podermos trilhar essa jornada rumo às mansões celestiais, ok? Na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece um padrão de conduta para a vida eterna. E Deus nos ensina como agir sendo cristãos nesse mundo em que nós vivemos até chegar à eternidade. Existe um padrão, certo? Para a conduta na caminhada cristã, e o modelo deste padrão é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Jesus é o nosso maior exemplo de como se conduzir, de como se comportar diante deste mundo, até porque ele, assim como nós vivemos neste mundo, também viveu nessa terra e experimentou, o que é ser humano. Veio em carne, então ele experimentou na pele o que nós passamos para poder permanecer, firmes na presença de Deus. E a Bíblia diz que, contudo, ele não pecou. Então Jesus é o nosso modelo, é o nosso padrão, é o nosso maior exemplo, ok? É ele quem vai ser o nosso modelo de conduta de vida cristã. Assim como Jesus, nós devemos fazer a vontade de Deus. Em várias passagens você vai ver Jesus declarando que ele desceu do céu não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. À beira do poço, lá em Samaria, com a mulher samaritana, a Bíblia diz que ele vai dizer aos discípulos: uma comida tenho a comer, mas a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, é consumar a sua obra. Então Jesus vivia em função de cumprir a missão para o qual ele havia sido enviado. Na oração do Pai Nosso, nós vemos claramente ele nos ensinando, quando diz lá em Mateus 6:10, Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Então, para se conduzir diante de Deus nessa caminhada, eu preciso fazer a vontade de Deus. Viver em função de obedecer à vontade do Eterno me fará ter uma boa conduta, porque todo mandamento de Deus, todo preceito é bom e certamente nos dá uma condição moral de ser exemplo, de ser seguido.
Uma vida cristã bem-sucedida, né? Como Paulo cita, nós vivemos como se fosse uma competição espiritual. E ele até cita o exemplo de um atleta que corre em busca de uma coroa, porém corruptível. Nós corremos em busca de uma coroa incorruptível. E ele diz para nós nos esforçarmos para alcançar esta coroa incorruptível. 1 Coríntios 9, 24 ao 27. E nessa jornada a gente vai ter exemplos de pessoas que podemos seguir. Assim como Paulo, né, declarou lá em 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então existem sim pessoas, né, na nossa jornada que nós vamos ver como exemplo e até poderemos seguir o exemplo de vida delas, porque é um exemplo de boa conduta, de bom comportamento, de vida exemplar. Então existem sim referenciais, pessoas que são referências, são exemplos a serem seguidos. Por isso Paulo cita aqui aos Coríntios: sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Então não é errado você se espelhar em alguém, né? Seja um líder espiritual, um pastor, né? Um pregador. Não é errado você se espelhar naquela pessoa, mas desde que ela também seja, tenha a vida espelhada em Cristo Jesus, ok? Então você tem uma vida bem-sucedida cristã, se espelhando sim em pessoas que têm bom testemunho. Faça esta caminhada com prudência e sabedoria. Prudência é você ter conhecimento do que se pode fazer e o que não se pode fazer e agir de maneira correta. O cristão precisa ter esse pensamento. E quem dá esse discernimento é o Espírito Santo de Deus. Em Provérbios 9:10 diz que o justo crescerá em prudência, né? E isso está no versículo 9, perdão. No versículo 10 diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você realmente é prudente, é sábio, primeiro você é temente a Deus. Essa sabedoria, essa prudência que o Espírito Santo nos dá discernimento para saber o que é certo e o que é errado na nossa caminhada, na nossa conduta. Paulo vai enfatizar: não andeis como nécios. Nécios é aquele que não tem entendimento, é a pessoa ignorante. Embora ouça, não pratica ou não absorve aquilo que está ouvindo de outra pessoa. Alguém está tentando ensiná-la, mas ela ignora, ela simplesmente deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas seja sábio, ande como uma pessoa sábia. Uma pessoa sábia, diligente, cheia do Espírito Santo, ela vai saber fazer a coisa certa para não denegrir o Evangelho, para não entristecer o Espírito de Deus, para não escandalizar, ok? Ande como sábio. Paulo usa esse adjetivo para qualificar quem caminha para o céu. Uma pessoa hábil, perita, né? O sábio, ele pensa antes de agir, antes de falar, antes de qualquer conduta, ele sabe o que fazer, porque ele pensa, pois o Espírito de Deus dá discernimento a ele do que se pode ou não fazer, ok? Então a sabedoria vem realmente distinguir, faz-nos distinguir entre o que se deve ou não fazer. Há um compromisso, né, de não voltar à conduta antiga deste mundo. Vença os dias maus, remindo o tempo. A palavra remir aqui tem o sentido de resgatar, tem o sentido aqui de tornar a si por um preço. Em palavras nossas, trocando miúdos aqui, faça valer a pena o tempo que você tem. Não gaste o tempo com qualquer coisa. Por quê? Porque a vinda do Senhor está próxima. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo em nome de Jesus.